Argentina. Vamos voltar ao assunto do dia, que é o dólar. Todo mundo quer saber como é que está o dólar. O dólar está em alta neste momento, de 0,53%, cotado a R$ 5,68. A Bolsa de Valores de São Paulo está em alta de 0,5% neste momento, mas teve já a resposta de Campos Neto, presidente do Banco Central, a Lula, porque o Lula hoje mais cedo falou que o dólar está alto, isso preocupa e que é preciso fazer alguma coisa. E mais uma vez questionou o papel do Banco Central em conter isso. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que, para fazer bem o seu trabalho, instituições nacionais que cuidam de política monetária precisam se afastar das discussões políticas e tomar decisões técnicas. Esse comentário foi feito durante um evento em resposta à mestre de cerimônias que perguntou como ele via os recentes ataques do presidente Lula, chamando-o de adversário e inimigo. Campos Neto participando desse fórum, né? Ele está participando de um fórum do Banco Central Europeu em Lisboa sobre os novos desafios para as instituições nacionais. E aí, o presidente do Banco Central disse que os bancos centrais precisam se afastar dos ruídos políticos e tomar decisões técnicas para fazer seu trabalho. Ele citou o recente histórico de medidas tomadas pelo Banco Central para argumentar que as suas decisões são baseadas em dados técnicos. Disse ele, abre aspas, no último ano de mandato do presidente incumbente das eleições, Jair Bolsonaro, aumentamos os juros em 2% ao ano para 13,75%. Foi o maior aumento de juros em um ano de eleição nos mercados emergentes. Se isso não é prova de que somos independentes e agimos com autonomia, quero ver encontrar exemplo melhor, foi o que disse Campos Neto. Campos Neto salientou ainda que a decisão de interromper o ciclo de corte de juros em junho foi tomada por unanimidade pelos integrantes do Copom. Portanto, os 4 membros do Copom, que foram indicados pelo presidente Lula, apoiaram a medida de não interromper o ciclo, de interromper o ciclo de corte de juros. Disse ele, abre aspas, temos que separar a narrativa política e o trabalho técnico que devemos fazer. A história vai mostrar que o trabalho foi feito da melhor maneira com os dados que tínhamos à mão, da maneira mais técnica. Campos Neto também afirmou que os ruídos e as expectativas desencontradas fizeram o Copom interromper o ciclo de quedas. As expectativas do mercado em relação aos rumos da política fiscal e da política monetária fizeram o comitê parar de cortar a taxa básica de juros, falando aí que foi então uma questão realmente do governo federal. E disse ele, precisamos parar para consertar as expectativas e nos comunicar melhor. E aí, hein? Foi uma resposta direta, Josias, a Lula? Tá desligado, Josias. Abre pra gente. Foi uma resposta direta, não a essa declaração que o Lula deu hoje, mas ao conjunto da obra, né? Ao conjunto das manifestações que Lula vem fazendo, né? E o Campos Neto, não é de hoje, decidiu responder, e está respondendo. E isso não serve também aos interesses da estabilidade econômica. Hoje você tem duas autoridades, o presidente do Banco Central e o presidente da República, trocando farpas pelo noticiário. Isso não convém, num instante em que a política econômica vive um momento chave, é um momento de redefinição de rumos, que apito vai tocar o Fernando Haddad segundo as regras que foram ditadas para ele pelo Lula. Vai cortar despesa, vai insistir na tática da elevação de receita, há espaço para isso. O governo tem força para impor ao Congresso Nacional a eliminação de privilégios tributários e fiscais. Então, o governo precisa dizer o que vai fazer. Não é possível mais que o presidente se comporte como o sujeito que... eu uso sempre essa imagem, mas ela é muito nítida. Entra no restaurante e diz, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro, mas não diz, o menu está aí, à disposição, tem que dizer o que vai fazer. E aí o Campos Neto fala o quê? Bom, no instante em que ele é acusado de se aliar ao Tarcísio de Freitas, ele fala, ó, tem que fazer um trabalho técnico. E aí ele joga a unanimidade da última reunião do Copom, que, contra a vontade do Lula, manteve a taxa de juros em 10,5%, o presidente queria que caísse, e ele fala, não é decisão minha, é decisão do colegiado do Banco Central, são lá 9
diretores, 4 dos quais já indicados pelo Lula, né? Aí ele fala, e é um fato, ele diz, bom, no último ano da gestão Bolsonaro, e a gente se lembra aqui, o Bolsonaro estava arrebentando os cofres do Tesouro com o seu populismo eleitoral, e o Banco Central aumentou a taxa de juros, efetivamente, em plena campanha eleitoral. Foi a 13,75% a taxa de juros. Então ele apresenta este fato como uma evidência de que ele, na hora própria, ele agiu com independência, que ainda estávamos no governo Bolsonaro, né? E ele tem dito, falou numa entrevista agora ao Valor, que o próximo chefe do Banco Central, a ser indicado pelo Lula, ele vai ter que demonstrar a sua independência às avessas, porque será uma pessoa escolhida pelo presidente Lula, muito provavelmente, se as tendências esboçadas nos bastidores se confirmarem, será o Gabriel Galípolo. E ele fala, este personagem escolhido pelo Lula vai frequentar outras festas. E ele não disse, mas insinuou. O Galípolo esteve no aniversário do José Dirceu, um protopetista, né? O Galípolo esteve, semana passada, numa reunião convocada pelo Lula. Ele não é presidente do Banco Central, se discutia ali a fixação da meta fiscal. Então, o correto seria o presidente da República ter chamado para essa reunião, não o diretor de política monetária, o Galípolo, mas o presidente do Banco Central. E o Lula chamou o Galípolo. Então, outra tribo vai assumir a presidência do Banco Central. E uma das especulações do momento é essa, a especulação segundo a qual o Lula deseja que, uma vez indicado o presidente escolhido por ele, esse presidente do Banco Central faça a sua vontade. E será um fiasco se isso acontecer, porque, de fato, como reconhece o próprio presidente, o Banco Central precisa ter autonomia. Ele diz, o Meirelles, durante o meu mandato, teve autonomia. É um fato, teve, mas o Lula quase demitiu o Meirelles. Não demitiu, porque o Meirelles, aliás, já contou essa história aqui, numa entrevista a nós, aqui no All News. O presidente chegou aí à casa do Meirelles, estava ameaçando demiti-lo. Como o país alcançou o grau de investimento, para a surpresa do presidente, ele refluiu, porque o Banco Central tinha obtido um feito, tinha incluído o Brasil dentro do hall dos bons pagadores, reconhecidos pelas agências de crédito internacional. Então, mas ele quase demitiu o Meirelles. E o Congresso Nacional aprovou um projeto que deu autonomia ao Banco Central. Se o Lula não gosta, que mande um projeto ao Congresso. Ele não manda porque ele sabe que não consegue aprovar. O Congresso majoritariamente quer a independência do Banco Central. Então, isso é um dado da realidade. O presidente tem que lidar com esta realidade, parar de atirar contra o próprio pé e informar ao mercado qual é o rumo da sua política econômica. Ponto final. Fora disso, se continuar dando tiros a esmo, o presidente estará colaborando para a instabilidade que leva à alta do dólar, que leva à instabilidade de preços, que contribui para a inflação, que subindo a inflação conspira contra a redução dos juros. Então, tudo vai no sentido inverso do que deseja o presidente. Ele precisa harmonizar o seu discurso com os seus objetivos, Fabio. Enquanto isso, o dólar sobe R$ 5,67. É interessante aqui o comentário do nosso chat. A Cris Penha fala, e esse Banco Central é independente do bolsonarismo ou não? Está atrelado. A Cláudia Cruz fala, o Lula não quer um funcionário técnico, ele quer alguém para cumprir as ordens dele. Não precisa nem ter experiência, é só cumprir o que o Lula manda. Aí outros dizem aqui, o José Henrique fala, já sei, faz o seguinte, destitui o presidente da República, passa a faixa para o mercado financeiro. Aí sim o povo vai ficar feliz, é o mercado que tem que agir. E aqui as pessoas vão comentando sobre essas questões tão